Uma das dificuldades humanas é que a gente não se vê energia. A gente não se vê um campo eletromagnético. Você sabe que você é energia, mas você acaba vendo o corpo físico e você se limita a isso. E aí, quando você vai falar de chakra, quando você vai falar sobre esses órgãos perispirituais, você não consegue entender a importância deles refletindo nesse corpo físico, porque você não se enxerga como um campo eletromagnético. E se a gente entender que o planeta tem um campo eletromagnético e que nós pulsamos exatamente nessa mesma frequência e a dificuldade que nós estamos tendo, porque a gente não consegue equalizar isso, seria muito mais fácil da gente Verdade. poder entender, né? Hoje, inclusive, você estava falando uma coisa que eu achei incrível, que você estava falando do campo eletromagnético, que até hoje ele se faz presente lá na Chapada, que você estava conversando sobre essas questões, sobre a montanha da baleia, todas essas questões dos cristais que estão lá. E, por sinal, até você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa coisa do campo eletromagnético, como é que a gente vê isso dentro da multidimensionalidade e como a gente precisa encarar isso para a gente viver a partir dessa transição planetária, essa consciência, como você está falando. Que na Terra tem muitos pontos energéticos, né? Então, Sim. nós temos aí você estava falando aí do campo eletromagnético da Terra, que isso também é conhecido por toros, né? O toros Toros, é exatamente. energia que faz assim, faz duas esferas assim, uma Sim, do lado sim. da outra e a coisa no Sim. meio. Então, se a gente partir do princípio aí desses conhecimentos metafísicos, você vai ver, existiam certas frases, né, muito conhecidas, que é tipo, assim como é em cima é embaixo. Isso tem até na Bíblia. Dali Hermes Trismegisto. Assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Né? Quem disse isso foi Sim. Hermes Trismegistus. Né? Sim. O grande Hermes Trismegistus. E, então, o que acontece? O mesmo campo de energia da Terra, eletromagnético, Uhum. cada ser humano também tem. Sim. Então, esse campo eletromagnético, no ser humano, você vê dois campos de Sim. energia assim, uma para cá, outra para cá, Sim. direita e esquerda, o ser humano no meio, e é justamente este campo eletromagnético que é representado nas figuras religiosas como asas de um anjo. Uhum. Ele faz assim, porque a energia, ela movimenta, né? Ela tem um É movimento. verdade. Tem uma parte que entra por cima e sai por baixo, e outra entra por baixo e sai por cima. São duas Sim. energias eletromagnéticas, né? Positiva e E negativa. negativo. Então, isto gera a bobina, vou colocar em termos eletromecânicos, da bobina que movimenta o campo energético, o nosso campo energético e o do planeta. É o que sustenta a energia da vida aqui. Uhum. E esta energia atua dentro do nosso campo atômico, como você citou aí. Nós não somos matéria. Não Sim. existe matéria. Né? Sim. Qualquer um que se aprofundar nesse estudo vai rapidamente chegar à conclusão. Não existe matéria. Matéria É é verdade. o nome que nós damos para uma coisa que Sim. só os nossos olhos têm condição de ver, ou Sim. seja, os nossos cinco sentidos conseguem o Sim. tato, tocar, né, a visão, tudo. Mas se você já pegar e pular para um outro campo de frequências, você analisar, por exemplo, as frequências, quais são as frequências da visão, do paladar, do olfato, da audição, cada um tem um campo frequencial diferente, né? Sim. Sim. Então, o nosso campo de visão, de percepção do, Sim. do, do mundo é limitado para o mais baixo possível, que é Sim. isso que nós chamamos de matéria. Sim. Então, digamos assim, a nossa percepção do que existe, a gente só vê um pouquinho. O Sim. resto
entra no nível só da sensação, da percepção, que entra no campo daí, além dos 5 sentidos, o sexto e o sétimo sentido, por exemplo, que são percepções extrasensoriais. Então, o que é o ser humano agora, da nova era, é despertar de consciência, é ele abrir-se, ativar o seu potencial, além dos 5 sentidos, para começar a perceber o outro mundo que existe aqui mesmo e que ele não vê, aquele outro mundo interage com ele, ele não percebe, porque não acredita, não sabe, acha que só acredita vendo. E o que ele vê é o que menos existe. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.